A crise europeia pode afetar o Brasil, mas o país ainda continua sendo uma ótima opção para investidores. Falaremos com Eduardo Sampaio, diretor da FTI Consulting. Comente um pouco sobre a economia brasileira e as perspectivas para o segundo semestre. É difícil falar em economia como um todo, num momento de crise como esse. Eu prefiro falar de alguns aspectos setoriais. Você tem algumas indústrias ou alguns aspectos da nossa economia que têm processos ou que têm desafios maiores para o nosso futuro no segundo semestre. Você pode, por exemplo, elencar aquelas que são dependentes de uma taxa de câmbio mais favorável. Você pode elencar aquelas que são dependentes de investimento de longo prazo. E esse tipo de indústria eu vejo com muita dificuldade, eu vejo com muito pesar o que pode acontecer no próximo semestre e no semestre seguinte. A economia como um todo a gente vê com um certo otimismo, principalmente a partir do quarto trimestre. Tem-se uma expectativa de que as medidas de incentivo econômico que o governo tomou nos últimos 6 meses passarão a surtir efeito a partir daí. Obviamente a gente não pode deixar de comentar nada disso sem a conjuntura global. Os momentos de dificuldade que algumas indústrias estão passando, os momentos de dificuldade que a gente está vendo, a desaceleração econômica na China e crise na Europa, de forma alguma a gente está imune a esse tipo de coisa. A pergunta que se dá é, as indústrias que especificamente são dependentes desse tipo de coisa, por exemplo, compra de matéria-prima da China ou exportação para a China de matéria-prima ou exportação de produtos manufaturados para a Europa, em uma economia em recessão, como é o caso da Europa, ou uma economia de desaquecimento, como é o que está passando na China nesse momento. Em termos de setores, quais serão mais afetados? É difícil dizer, mas eu diria que talvez setores que perderam industrialização no Brasil nos últimos anos. Você poderia pensar, por exemplo, aqueles de baixo valor agregado em termos de metalurgia, aqueles de baixo valor agregado em termos de eletroeletrônicos. Tudo isso, como a gente sabe, foi transferido para a China. E hoje em dia, uma vez perdida a nossa competitividade, uma vez perdido o nosso parque industrial em algum desses setores, o que vai ser? E, obviamente, as commodities. Nós vivemos as últimas décadas de boom de commodities, nós vivemos as últimas décadas de demanda crescente por alimentos brasileiros in natura ou processados e, obviamente, de minério de ferro. E, obviamente, o nosso grande comprador hoje está diminuindo o seu apetite de compra. Como é que essas empresas farão para encontrar novos mercados e continuar dando demanda aos seus produtos, é um desafio que acaba pesando sobre eles. Qual o grande desafio para a economia brasileira? Crescimento sustentável. Crescimento sustentável, investimento em tecnologia, investimento em infraestrutura, um papel menor do Estado defenderia. Nós temos visto nos últimos 6 meses, eu não vou entrar no mérito se são decisões benéficas ou não, mas a gente tem visto um papel intervencionista do Estado. A gente tem visto um papel de um Estado, principalmente do ponto de vista federal, que sim mete o bedelho, falando em linguagem mais popular, em determinados setores da economia. E se por um lado aquilo causa uma certa satisfação no público de modo geral, do ponto de vista de investidores, e em particular investidores estrangeiros, isso causa um certo temor. Que país é esse em que o governo, quando se torna insatisfeito com um determinado setor, com uma determinada indústria, ele toma medidas ad hoc, ele toma medidas administrativas e não judiciais para corrigir determinadas falhas. Se você pensar em investimentos de longo prazo, empresas ou investidores ou bancos ou fundos que estão pensando não no próximo semestre, mas nos próximos 5 anos, isso é uma consternação, isso é uma preocupação. A crise europeia pode afetar o Brasil? A crise europeia já está afetando o Brasil. Se você imaginar que, por exemplo, um percentual das nossas exportações vai para aquele país e esse país é um comprador menor, isso é uma questão. A segunda questão que eu acho ainda mais grave é a questão monetária. A partir do momento que você tem, eu não sei se as cifras são de bilhões de euros ou de dezenas de bilhões de euros, que não encontram investimento adequado, ou retorno para o seu investimento associado ao risco em países da Europa Sul, da Europa Meridional, da Europa do Mediterrâneo, esses recursos têm que ser alocados em outros locais. E aí fica um certo pesar de que até que ponto essa entrada de divisas no mercado brasileiro pode nos causar um momento inflacionário, um momento de excesso de oferta monetária nos nossos cofres brasileiros aqui. O Brasil continua sendo uma boa oportunidade para investidores? Com certeza, principalmente se você falar em termos comparativos. A pergunta que eu sempre coloco para alguns amigos é a seguinte: imagine que você é o presidente de um fundo de pensão, de um fundo de investidor europeu, e você tem 1 trilhão de euros para gerir. Por exemplo, você tem que garantir a seguridade social, a aposentadoria dos membros do seu fundo de pensão, por exemplo. Você tem poucas opções hoje para investir.
Se você investir nos Estados Unidos, o seu risco é próximo de zero e o seu retorno também é próximo de zero. E as pessoas do seu fundo de pensão, por exemplo, vão estar demandando atenção, serviços, retorno. Como é que você encontra soluções para isso? Se você imaginar Europa, a dificuldade lá é grande, a incerteza é grande. Se você pensar em Estados Unidos, você não tem nenhuma expectativa de retorno. E aí você vai falando de quais são as outras opções. Onde é que eu posso investir em que eu tenha um ambiente regulatório interessante, onde eu tenho um ambiente jurídico interessante, onde eu tenho a possibilidade de fazer investimentos, retirar aquele dinheiro quando eu quiser. Tem poucos países, o Brasil é um desses poucos países. Ele acaba sendo ainda mais interessante num momento de crise como esse global, em que você tem comparativamente a outras nações um país bastante diferenciado, uma oportunidade de investimento bastante diferenciado. O cuidado, obviamente, é claro, separar o joio do trigo e tentar identificar onde de fato você tem setores ou empresas, né, que valem a pena ser investidas e aquelas que obviamente você tem que demandar um pouco mais de cautela, um pouco mais de cuidado no seu investimento. Muito obrigada. Obrigado, Michele.